Amém. O texto base está lá em Lucas 19, de 5 a 10. Também é uma passagem bastante conhecida. O tema é transformando o nosso caráter. É a continuação, tá? Os pastores pediram para eu... Normalmente assim, o tema é livre dos jovens, mas dessa vez pediram para continuar o tema de transformação. E aí eu estou dando continuidade... E o tema dessa noite é transformando o nosso caráter. Está lá em Lucas 19, de 5 a 10. Todos acharam? Amém? Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém. Podemos assentar. Então, estou eu aqui de novo, gente. A gente vai falar sobre transformação. E a gente vê isso várias vezes na Bíblia, né? Transformação a gente vê em várias pessoas. A gente viu já Moisés, Jacó, quem mais? Abraão, né? E a gente quer mudar todo mundo, né? Assim, vamos mudar todo mundo. O irmão a gente muda, a gente... aponta o defeito, aponta aquilo, mas a gente, quando fala da gente, não. Eu não erro, eu não faço isso, não faço aquilo. E muito me impressionou essa palavra, porque eu achava que caráter ou você tinha ou você não tinha. Mas eu descobri que não. Eu descobri que caráter pode ser moldado. Caráter pode ser ajustado. E é algo que Deus tem para falar. Falou bastante comigo essa palavra de verdade. Eu estava procurando, quando eu encontrei, eu falei com a Vitória, eu falei, cara, essa palavra aqui é uma palavra que mexeu comigo, porque quando eu estava preparando, assim que eu fui pesquisar uma palavra, várias coisas daqui confrontaram com aquilo que eu preciso mudar. E quando Deus tocou aqui, eu acho que foi uma coisa que Deus quer trazer para a igreja. Então, nosso Deus tem o prazer em transformar vidas. Como ele estava mudando aqui é de Zaqueu. Zaqueu, quem não sabe, era um cobrador de impostos. Só dando uma pincelada aqui rapidinho. Zaqueu era cobrador de impostos e ele tinha aquele hábito que é muito habitual hoje aqui no Brasil, né? A maioria dos nossos amados e abençoados estão lá na frente do poder, tem o hábito de fazer isso, né? Ele recolhia e ele sempre extorquia, sempre tirava de alguém. E aí ele descobriu que Jesus ia passar, ficou desesperado porque ele queria ver Jesus. E aí ele era baixinho, tentava de um lado, tentava do outro, não abria espaço para ele, ele resolveu subir numa árvore. Uma árvore até grande. E aí Jesus, quando viu aquilo, falou: Zaqueu, desce que eu vou lá na tua casa hoje. E aí aquilo impactou ele, imagina. O cara todo errado, o cara... todo pé na lama, o cara fazendo tudo errado, e Jesus fala: meu filho, é contigo, vem que eu quero andar contigo. Cara, não, calma aí. E o Espírito Santo toca nele de tal forma, Jesus toca nele de tal forma, que ele resolve se arrepender daquilo que ele fez. E é algo que acontece muito com a gente. A gente vacila, e aí quando a gente tem aquele encontro verdadeiro com Cristo, a gente desaba, fala: pô, Deus, perdoa. Eu vacilei mesmo, foi o que ele fez. Ele falou: ó, Deus, se eu roubei alguém aqui, se eu tirei de alguém, eu vou dar 4 vezes mais. E vou dar metade daquilo que eu tenho aos pobres. Então aquilo foi um ato de arrependimento dele. Aí voltando à introdução aqui. O nosso Deus tem prazer em transformar vidas, mudar comportamentos, restaurar o homem. Cada personagem bíblico que foi trabalhado por Deus foi transformado. Alguns precisavam até mudar de nome. Foi o caso de Abraão, que foi para Abraão. Sarai, Sara.
Saulo para Paulo. Talvez a maior mudança de caráter tenha acontecido com o homem que era enrolão, mentiroso e enganador. Quem se arrisca? Jacó. Exatamente. De Jacó foi para Israel, né? Tudo isso fala de transformação de caráter. E se vocês forem pegar, a pastora já até pregou aqui sobre Jacó, não foi? Abraão também, né? Sobre Sara, não foi? Sarai. Então, se a gente for ver, todos eram vacilões, todos. A maioria tinham problemas terríveis de caráter. Eu falei, pô, calma aí, mas eu sempre acreditei que caráter o cara tinha. Personalidade, você nasce com aquilo. A gente vai aperfeiçoando. Mas você nasce com aquela personalidade. Mas aí quando eu falei, fui ler a história de Jacó, falei, cara, Jacó é o maior vacilão, cara. Jacó, o cara, roubou a primogenitura do irmão, se fingindo do irmão. Olha o que ele fez, já começou aí, já começou errado. Depois, coitado, foi enrolado lá pelo sogro. Sofreu lá na mão do sogro. Mas isso tudo foi consequência daquela atitude dele. Então, transformação do interior da alma. Não adianta nada a pessoa mudar exteriormente sem ter mudado interiormente. Muitos acham até que ninguém muda o caráter. Eu, por exemplo, achava isso. Mas nós conhecemos um Deus que muda. E é verdade. Se ele mudou o caráter de todas essas pessoas que eu citei aqui na Bíblia, nós não somos diferentes de nenhum deles. Então, o primeiro passo aqui que a gente tem que parar, de julgar o outro. E Deus falou muito isso comigo. Que a gente tem o hábito de apontar o dedo, sendo que a gente esquece que um dedo está apontando e 4 estão virados para a gente. E aí a gente esquece muito disso. Então vamos lá. Eu vou dizer 3 atitudes para a gente mudar o nosso caráter. Eu prometo não demorar, eu sempre falo isso aqui, mas eu me empolgo muito. Esse microfone tem cola, eu não solto. Mas são 8h15, eu prometo até 9 horas. Jesus, eu termino essa palavra. Tá bom? Prometo, não vou exagerar aqui, que eu falo demais, não sei porquê. Primeiro hábito, né? Primeira coisa, primeiro tópico, através de hábitos salutares. Alguém sabe o que é salutar? Isso, tá bom. É porque eu fui procurando dicionário. Então eu falei, pô, se eu fui procurar também, vou perguntar lá. Então são isso, hábitos saudáveis. É como a gente mudar. Todo mundo aqui já teve essa mudança, quer ver? Todo mundo aqui faz dieta, né? Todo mundo aqui, se não faz, já fez. Se não faz, já tentou. Né? Todo mundo tenta mudar os hábitos alimentares. E muitas vezes a gente pensa logo no exterior. Não, vou cortar aqui, vou cortar uma carne vermelha, vou cortar um McDonald's, vou cortar uma Coca-Cola, uma pizza, tal. Mas a gente acha que isso é muito difícil. E aí quando a gente fala de caráter, o cara fala, cara, isso é muito mais difícil ainda. Mudar caráter, quem muda caráter? Mas não, é bem fácil. Se a gente criar hábitos saudáveis. A gente precisa criar. Para alguém mudar o físico, ela precisa de 3 coisas. A atitude de mudar a alimentação, a atitude de praticar um exercício e a atitude de se cuidar, de dormir bem, de ter os cuidados normais. E o caráter é basicamente a mesma coisa. O primeiro, deixa eu ver aqui. Aqui, primeiro, santificação. César, tá bom, santificação, mas eu sou pecador, nasci do pecado, como eu não vou pecar? Irmãos, santificação é dia a dia. Você não recebe Jesus aqui e sai daqui santo. A gente tem o hábito de quando a gente vem aqui e recebe Jesus, não, agora eu sou puritano. Não é assim. O processo de conversão, pelo menos o que eu tenho aprendido, é dia a dia. Tem dia que você acorda bem, tem dia que você acorda mal. Isso é vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então,
buscar sempre a santificação é o primeiro passo. A gente precisa estar sempre com foco em Cristo. Cristo não foi santo, Cristo não foi perfeito. Entendo, a gente vai cometer erros? Vai. Porque o cair é do homem, mas a gente tem que entender que se a gente tiver o foco em Cristo, por mais que a gente erre, mas a gente busque a santificação, Deus vai ver o seu empenho. Cristo vai ver o seu esforço. E aí esse processo vai se tornar cada vez mais fácil. Jovens, isso vale para vocês. O processo de santificação para os jovens talvez seja um pouco mais complicado. Porque o jovem é intenso. Vou falar dos jovens exclusivamente. Vivem em um mundo em que tudo gira muito rápido. Hoje você está bem, está na igreja. Amanhã você está lá fora fazendo um montão de coisa errada. Então, não achem que vocês estão firmes por estarem sempre aqui na igreja, e também não achem que vocês estão sempre em pecado por estar lá fora. O coração de vocês, a santificação é todo dia. Tem muita gente que está aqui e está lá fora. Tem muita gente que está lá fora, mas está aqui dentro. Sabe por quê? Porque o coração dele está aqui, está lá, pô, Deus, mas eu não queria fazer isso, mas eu não quero estar aqui, eu não quero fazer isso. Sabe por quê? Porque eu era assim. Porque eu vim de lá de fora. Eu não nasci no Evangelho. Isso foi para mim, eu sempre acreditei em Cristo, sempre acreditei que Ele tinha morrido por mim na cruz. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica até não começar a namorar a Vitória. Mas também quando estive aqui, já tive vontade de estar lá fora. Muitas vezes eu estava aqui, minha cabeça estava lá fora. Então, o processo de santificação é diário, para todo mundo. Até para pastor, para pastora, todo dia. Não é porque chegou no nível de pastor, cheguei pastor, acabou. Já sei tudo, já estou bem, já estou no patamar que eu quero. Não. Santificação é diário. Jesus tem todo dia o maná. O maná é diário. Amém? Segundo. Isso aqui. Dor. Mudar de caráter vai trazer falsas dores na carne. E como traz? Quando a gente muda uma atitude perante aos nossos amigos, as pessoas com quem a gente convive, isso traz dor. Porque aquelas pessoas muitas vezes não entendem o que está acontecendo em volta, ou o que está acontecendo com você. E aí aquilo é difícil. E aí aquilo traz dor, porque a pessoa te julga, te critica. Mas isso são falsas dores. Porque quando, pelo menos eu estou tendo esse entendimento na minha vida, porque quando o sofrimento está pesado é que Deus está agindo. Quando está difícil a luta, é porque Deus está trabalhando. É porque a sua bênção está chegando. Mas a gente é ser humano, a gente também não consegue entender muitas vezes isso. A gente olha o problema. Eu parei de comer carne vermelha. Parei mesmo. Embutido, carne vermelha, refrigerante, cortei. Para minha mãe e para o meu pai entenderem isso, é um sacrifício. Não consegue. Não adianta, não consegue. Eu chego lá, fiz bife à milanesa, fiz churrasco. Pai, mas eu não como mais carne vermelha. Para de bobeira. Por que tu não come carne vermelha mais? Que isso? Tu comia, tu adorava carne vermelha. Como isso? Agora eu fico imaginando o caráter. Caráter é difícil quando você toma um posicionamento de estar na igreja. Muitas vezes você não vai agradar todos os seus amigos. Alguns amigos meus entendem e entenderam. São meus amigos até hoje. Não deixam de ser meus amigos. E eu não deixo de estar com eles. No momento que eu posso estar com eles. No momento que eu estou aqui, é aqui que eu tenho que vir. A prioridade é sempre de Deus. Agora, o momento deles eu estou com eles. Não deixe de me relacionar com eles. Mas eles entendem o meu posicionamento. Entendem as minhas convicções. E é isso que a gente tem que ser firme. Vai trazer dor? Vai. Alguns amigos se afastaram, se perderam pelo caminho. Mas será que eles eram amigos? Será que as pessoas que nos causam dor, que nos criticam, que vivem nos julgando por causa das nossas atitudes, por causa da nossa mudança de hábito, será que essas pessoas são nossas amigas?
São pessoas que realmente gostam da gente? E essa mudança é um ponto que vai fazer você ter esse conhecimento. Quando você passa a buscar Deus, quando você passa a entrar no processo de santificação, aí Deus vai começando a separar. Ó, esse daqui, ó, você vai ver que não é seu amigo. Esse daqui não é. Esse é, fica. Esse daqui não. Mas a gente quer brigar com Deus. Não, Deus, mas eu gosto tanto dele, principalmente em relacionamento. Namorado. Não, Deus, mas não, Deus. É ele que eu quero. É ela que eu quero, não é possível. Isso são falsas dores, porque Deus tem alguém preparado para você lá no futuro. E tem. Até os 19 anos eu nunca tinha namorado. Está ali, ó. É minha esposa. Tinha problema com isso? Não tinha. Porque exatamente aqueles meus amigos que eu falei, sempre me respeitaram por isso. Sempre. Nunca foram de me sacanear e de me zoar. Nunca. Aí a gente vai separando. Essa mudança vai trazer falsas dores na nossa carne. Mas o nosso espírito vai estar crescendo. A nossa parte principal, que é a parte espiritual, vai estar se desenvolvendo. Abrir mão de certos hábitos para ler a Bíblia, para buscar Deus. Eu adorava futebol. Domingo de manhã era um dia que eu jogava futebol. Eu abri mão para estar aqui na igreja. É um hábito que me fez abrir mão. Demorou? Demorou. É um processo que eu falei lá no início. Você não vai entrar aqui, pô, eu recebi Jesus, sou santo, não faço mais nada que eu fazia. Não, é um processo. O terceiro, para complementar o que eu disse, não acontece sem esforço. Vai precisar do nosso esforço físico, espiritual, mental, precisa de força. A gente precisa ser forte, fisicamente também. Aqui, é preciso lutar para mudar o caráter, mudar maus hábitos, livrar-se de influências pecaminosas. Aqueles amigos que só falavam bobeira, não compactuam mais contigo. Aqueles amigos que usavam drogas, não fazem mais parte do seu caminho. Aquele irmão que fala fofoca do outro irmão, não faz mais parte. Que fala mal do pastor e da pastora, acabou, separa. É um esforço, sabe por quê? Muitas vezes são pessoas, seu irmão físico, tá? Seu irmão de família. É o seu primo, é o seu tio, é o seu pai. Meu pai demorou a entender muito, hoje ele já sabe. Eu chego lá, vou almoçar, tem lá um peito de frango me esperando. Pode ter a comida que for, tem lá, minha mãe deixa lá separado, porque sabe que eu não como mais carne. Demorou? Foi um processo? Foi. Teve o esforço deles, teve o meu esforço, porque não foi fácil. O refrigerante, eu amava. Como eu gostava. Eu olho para a Coca-Cola ainda e falo, é bom demais isso, Deus, é muito bom. Quando eu olho ela gelada, só que eu fui tanto mudando esse hábito, hoje tem lá em casa. Fica lá, às vezes as crianças vão lá, tá, toma aí, ó, tem coca, bebe aí. Eu falo, bebe mesmo, vai, bebe, acaba logo com isso. Mas foi difícil? Foi. Teve. Quantas vezes eu tentei? Várias vezes eu tentava. Morria sempre no cinema. Chegava no cinema, era aquele combo de pipoca gigante, eu olhava, acho que eu vou querer um refrigerante, né, Bê? Pô, só aqui eu vou beber. Mentira, eu bebi ali, aí chegava no final de semana, bebi. Então eu precisei me afastar, eu precisei cortar tudo. Hoje eu vou no cinema, é Ice Tea ou água. Hoje eu vou em festa, é água. Por quê? Hoje eu estou 2 anos sem beber. Não sinto mais falta. Acho legal, acho bom. Assim, olho e falo, pô, é gostoso, era gostoso. Mas não sinto falta, não tenho a necessidade de fazer. O quarto. Tirando os maus hábitos, a gente coloca bons hábitos no lugar desses. Os hábitos de um homem tornam-se seu caráter. Prestem atenção nisso. Os hábitos de um homem tornam-se seu caráter. Aquilo que você vai fazer, que você sempre faz, aquilo vai se tornar o seu caráter. Se você rouba, você sempre vai continuar roubando, é o seu caráter, se você é chamado ladrão. Se você trai, adúltero, se você não quebrar esse hábito na tua vida, você vai ser sempre chamado disso. Então vamos lá. Você é o que você faz.
vejamos alguns hábitos a serem adotados. Oração, adoração, leitura bíblica. Está lá em Efésios 4:25. Efésios 4:25. Só para não ficar nas minhas palavras. Eu achei aqui. 25 aqui. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. E tem também, aqui, 5, de 1 a 4. Já estou aqui, vou ler. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer mentira, de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Ponto. É o que a gente precisa. E jovens, vocês precisam ler a Bíblia. Precisam criar o hábito disso. Eu não tinha esse hábito. Eu comecei a ter esse hábito. E faz toda a diferença. Oração, adoração, é sempre importante. Mas isso a gente consegue fazer em qualquer momento. Mas ler a Bíblia, você dedica um espaço, um momento seu. Além de tudo, é uma oferta que a gente falou lá. Não só os jovens, porque tem muita gente também que a gente acha que lê a Bíblia e também não lê. Então, cria o hábito, é hábito. Você lê, não entende. Aí você fala, Espírito Santo, me revela, me explica e tal. Aí vai ler, não entende. Por favor, eu quero entender, me explica. Não entende. Daqui a pouco, você está lendo aquilo ali, o Espírito Santo está lá. Ó. Meu filho, é isso daqui, ó. Está entendendo? Aí ele vai linkando, ele vai mostrando, vai. Daqui a pouco você está entendendo. Porque se você for ler isso daqui sem pedir ajuda do Espírito Santo, é a mesma coisa que ler um livro normal. É um livro, isso daqui é um livro. O que revela isso é o Espírito Santo de Deus. E é para Ele que a gente tem que pedir. Porque é Ele que vai fazer a gente entender isso. E a gente criando esse hábito, mesmo que no início seja difícil, o hábito a gente criou, adquiriu, depois a gente vai estar fazendo e Deus vai estar revelando a palavra dele. Aí daqui a pouco você vai estar entendendo quando você vê alguma pregação que não está de acordo com a palavra. Pô, mas aquilo dali, isso não é de Deus não. E aí você vai estar escapando daqueles falsos profetas, das falsas profecias que tem, de uma palavra enganosa, que às vezes vem, principalmente para o jovem, que às vezes está meio desligado, aí vem um cara, vai acontecer isso contigo. É Deus que está mandando te dizer, você fica impactado com aquilo, mas se você realmente estiver linkado na palavra, fala, opa, calma aí, isso daí não. Deus não me prometeu isso, Deus me prometeu aquilo, tá. Amém? E o quinto, isso acontece adotando-se bons amigos. Aí está lá em 1 Coríntios 15, 33, que eu já achei aqui. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você andar em má companhia, não adianta. Você vai manter firme um tempo, vai se manter firme um tempo, daqui a pouco você vai estar pegando o hábito daquele... Falar palavrão. Eu falava muito palavrão. De verdade. Sempre falei muito palavrão, porque eu jogava bola, jogo bola até hoje. Cara, era uma dificuldade eu não falar palavrão. Era muito difícil. Só que eu fui pedindo a Deus. Falei, não, vou pedir a Deus, cara. Lógico, de vez em quando ainda sai, às vezes num momento de estresse, num problema. Só que é um mau hábito que eu ainda preciso perder. É um exemplo simples, palavrão. A gente, palavrão, qual o problema? Às vezes sai. Mas não é, mas se você... Um problema vem, aí você fala palavrão, depois você fala de novo, falando, depois você está falando natural. Mano, sei o que, tá fazendo isso, caramba! Para não falar o outro, né? Aí você fala, cara, aquilo se torna um hábito, acabou que você está falando. Aí a cada 10 palavras, você fala 11 palavrão. 11 palavrões, né? Desculpa o erro, gente. 11 palavrões. Corta isso aí, hein, Wagner? Edita aí, hein, filho? Mas é isso. Então, a gente precisa de boas companhias. Companhias que vão edificar a gente.
Companhias que você vai olhar assim. Eu tenho um primo que é como se fosse um irmão. Eu adoro meu primo, assim, eu gosto muito dele, é meu irmão mesmo. Só que eu olhava ele e falava, cara, ele é tudo que eu não quero ser. Ele é gente boa, ele é prestativo, mas é um cara que se perdeu na vida, não estudou. Tem um cara, é um potencial incrível. E acabou. Falava, cara, eu quero ter o jeito dele, porque ele é uma pessoa agradável e tudo, mas eu não quero ser o que ele é. E eu sempre busquei isso, não é? Eu sempre falei isso para ela, falei, cara, eu amo meu primo, amo mesmo, como se fosse meu irmão. Você fala, cara, ele vacila, cara, como ele dá mole. O cara com potencial incrível, podia estar bem de vida agora e tal. Por quê? Porque ele não tinha bons hábitos. Cansava de matar aula. Eu era pequeno, terça-feira ele estava lá em casa. Cara, tem aula não. Tô de férias. Férias, maio. Não, uma semana de folga. Foi meu filho. Eu tinha 8 anos. Eu falava, caraca, eu falei, pai, meu tudo não vai para... Ih, tá falando mesmo. Falei, pai, fulano de tal não vai para a escola não. Ah, meu filho, deixa ele assim e tal. Mas hoje ele se arrepende. Hoje ele fala, pô, se eu tivesse levado a sério meus estudos, hoje eu estava bem. Hoje eu estava com uma carreira legal. São hábitos, influências. Ele não tinha quem influenciasse ele. Amém? Segundo tópico. Através de um discipulado eficaz. Olha a célula aí, gente. Através de um discipulado eficaz. É importante a célula. E eu lendo esse texto aqui, eu falei, como é importante. A gente vai entender o porquê. Ninguém consegue mudar seu caráter sozinho. Você vai precisar de ajuda, não adianta. Se você tentar mudar o seu caráter sozinho, sem falar nem com Deus, assim, sem pedir a orientação de Deus, você falar, eu vou mudar, furada. Você vai precisar confiar em alguém, e esse alguém é seu discipulador. Tem que ter, é o que eu falei isso na terça-feira lá. Vocês precisam confiar, vocês precisam criar um relacionamento entre vocês de confiança. Não é só em mim, na Vitória, mas é nos pastores, entre vocês. Vocês precisam ter a confiança entre vocês. Porque se vocês tornarem isso um papel legal de amigo, vocês não vão se separar nunca. E vocês vão fazer firme a obra de Deus. Porque se vocês estiverem unidos, firmados, vocês vão estar juntos sempre. Vamos lá. Primeiro tópico desse segundo tópico, né? Segundo subtópico. Segundo subtópico. Está lá em Tiago 5,16. Se alguém puder abrir. Em 1 Tessalonicenses 5,11. Eu achei Tessalonicenses aqui, eu vou ler. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A gente precisa conversar. Se não tem intimidade para falar comigo, jovens, se não tem intimidade para falar comigo ou com a Vitória, procurem os pastores, procurem uma pessoa próxima, mas que seja da igreja, que vocês sabem que não vai expor o problema de vocês. Isso é importante também, em saber em quem confiar. Por isso que eu estou falando, se vocês criarem um relacionamento de amigo mesmo, ter confiança, vocês vão poder se abrir, vão poder falar. A gente está tendo essa experiência lá, né? E a gente se perguntar quem falou com a gente, não sabe, a gente não expõe. Por quê? Porque isso é um relacionamento de confiança. E isso a gente precisa ter. Alguém achou Tiago 5,16? Então, a gente precisa confessar, isso é bíblico. É bíblico. Muitas vezes a gente, Deus sabe porque está aqui no meu interior. Não, mas Deus quer que você fale, verbalize. O verbo se fez carne. Então tudo que a gente fala tem poder. Tem poder, a palavra tem poder. Não vai voltar e não é em vão, a palavra não é em vão. Às vezes uma coisa que você faz para alguém machuca mais que você dá um tapa. Então olha como tem poder a palavra. E a gente às vezes não usa isso a nosso favor. Aqui, Jesus nos mandou fazer discípulos. No discipulado ninguém anda sozinho. Essa não é uma caminhada solitária. Jesus nos deixou o Espírito Santo e também nos deixou os nossos discipuladores. Precisamos uns dos outros. Nós necessitamos de companhia. Adão estava sozinho, o que Jesus fez? Está muito só, Eva. Jesus, será que assim, sozinho Jesus podia fazer tudo, mas ele não fez discípulos?
Ele não fez 12? Por que será? Porque ele sabia que ele ia sair aí. E muitas vezes a gente tem mania de resolver o problema sozinho, até independente de Deus. Aí a gente não confessa, a gente não se abre para Deus. A gente se fecha de uma tal forma que Deus também permite. Deus fala assim: meu filho, eu não vou interferir naquilo que você acha que você tem capacidade de fazer. A confissão nada mais é do que a gente falar assim: Deus, eu preciso de ajuda. A confissão nada mais é que, cara, eu estou desesperado, eu preciso dividir isso com alguém. Tem vários problemas que a gente precisa compartilhar. Que às vezes uma orientação, uma palavra, um abraço vai abrir a sua visão. O entendimento de uma coisa às vezes está num simples olhar. Você olha para a pessoa te olha e você fala: cara, está falando comigo. E a gente não tem muito isso, a gente não consegue entender, porque a gente acha que a gente é independente. O homem carne tem isso. Quando Adão pecou lá, ele fez essa separação. E aí leva isso, a gente tem isso na nossa natureza humana. E a gente tem que quebrar isso. A gente precisa quebrar isso. Outro, modelo exemplar. Agora vai aos discipuladores. 1 Coríntios 11:1. E olha como é importante o exemplo. 1 Coríntios 11:1. Eu os elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti. O modelo, quando a gente é modelo e a gente é discípulo, a pessoa está olhando o que a gente faz. Se a gente tem atitudes erradas, a pessoa que te acompanha vai dizer a mesma coisa. E principalmente o jovem. O jovem, quando vê um adulto mais velho, assim, né? Assim, eu falei do meu primo, é um exemplo. Eu convivia muito com ele. Eu podia ter seguido igual a ele, ter feito as mesmas coisas. Por quê? Porque eu convivia muito com ele. E muitas vezes a gente vê isso aí. Pessoas que olham o exemplo, veem pessoas, exemplo, na boca, e falam: caraca, lá o cara está segurando um fuzil, é maneiro, é tirar onda e tal, pô. E aí tu vai lá e quer fazer a mesma coisa. Isso é o exemplo. E isso, na igreja, é importante. Porque imagina assim, se o meu exemplo fosse ruim, como líder de jovens. Imagina os jovens, os discipulados. Imagina se os pastores tivessem maus exemplos. Imagina como seriam a igreja. E muitas vezes a gente não se apega a isso. A gente toma as atitudes sem pensar no que está olhando. E a gente precisa tomar cuidado. A gente não precisa ser pedra de tropeço para ninguém. A gente não pode ser. Principalmente a gente que está aqui na igreja. Porque o mundo lá olha a gente esperando que a gente seja um mau exemplo. E se a gente tem uma conduta íntegra, legal, tudo, eles não vão ter o que falar. Aí eles te veem como exemplo. E aí eles perguntam: da onde você é? Você é crente? Você é evangélico, né? Nossa, pô, mas você é diferente, cara. Isso é uma experiência legal. É muito legal. Porque aí você fala: caraca, Deus, obrigado. Porque é legal, assim, uma pessoa ver e te ver como um exemplo. Nossa, lógico, o exemplo, toda a honra e toda a glória é para Cristo. Mas quando você dá um testemunho legal, um exemplo legal, isso edifica a vida dos outros. E é isso que a gente precisa buscar. Esse é o nosso padrão. E como discipuladores precisamos ter um caráter de excelência, pois seremos modelos para formar outros. Não queremos reproduzir nos outros os nossos erros, defeitos e falhas de caráter. A gente não pode. A nossa falha a gente tem que entregar a Deus e falar assim: Deus, muda, porque eu não quero que o meu irmão copie isso de mim, porque eu não quero que o meu irmão veja isso. Eu preciso mudar, porque se ele cair nesse pecado, eu também estou pecando junto, porque fui eu que influenciei ele. Submissão e humildade, outra coisa que é muito difícil. Sem humildade de se deixar tratar, sem estarmos submissos a alguém que exerça autoridade sobre nós, jamais avançaremos no discipulado, no moldar o caráter. Precisamos delegar a alguém a autoridade sobre nós. E como isso é difícil?
Como é difícil alguém se deixar ser, não comandado, não é a palavra, mas orientado, a palavra mais correta, por alguém. Orientação é algo muito difícil. Pô, não, calma aí, mas está falando isso para mim? Não, eu sei o que eu tenho que fazer. Pode deixar que aqui o comando é meu. Aqui o comando é meu. Nessa vida aqui o comando é meu. E muitas vezes não. Isso é falta de humildade. Isso é falta de obediência. Isso é rebeldia, cara. Rebeldia é um pecado muito importante. É um pecado brabíssimo. O diabo não foi submisso a Deus. Ele queria ser maior do que Deus. Então, isso é um pecado muito sério. Submissão, humildade. Cara, Jesus foi super humilde. O cara limpou os pés dos apóstolos lá. Pum. Será que ele precisava daquilo? Ele era Deus, cara. Ele não, em nenhum momento ele quis vir em forma de Deus. Tem um versículo na Bíblia que fala sobre isso. E a gente muitas vezes se acha, não, fazer isso? Não, isso não é para mim não, cara. O negócio é outra coisa. O negócio é estar na frente. Está lá atrás, ninguém conhece, ninguém vê quem está lá atrás, vê quem está na frente, pô. Muitas vezes a gente pensa nisso, cara, está lá atrás nada. Vou estar na bateria, quem vê é o guitarrista, o vocalista. Bateria, o cara fica lá enjaulado, lá, encruado lá, ninguém vê. Mas é verdade. Normalmente vê quem está na frente. Mas às vezes o cara que está lá atrás é unção pura. Às vezes que o cara está lá atrás é ligado em Deus e aí você olha para o cara, esse daí não. Mas aí chega um carrão ali, esse é o cara. Esse é o cara. Mas chega um cara de chinelo, irmão, aquele banco lá é o teu, tá? Fica aí. E a gente precisa mudar isso, cara. A humildade é uma mudança de hábito, é uma das primordiais. Porque se a gente não for humilde, a gente não vai alcançar o reino, a gente não vai alcançar o céu, cara. Jesus foi super humilde. Por que a gente não vai ser humilde? Por que a gente vai ser soberbo? Soberba precede a queda. Esse é um versículo que eu sempre levo comigo. Ser soberbo, cara, não leva a nada. Prestação de contas. Está lá em Romanos 13, de 1 a 6. Não precisa ler, não. Que está terminando já. Mas tudo que a gente faz, tudo que a gente vai fazer, precisamos prestar contas a alguém. Não somos, como a pastora disse, soldados sem quartel. Vê se no quartel ela faz alguma coisa sem autoridade, sem prestar conta. Vê se no teu trabalho tu vai meter a mão lá no computador do teu chefe, entrar no arquivo sem pedir autorização. Ou então vê se você pega um material, você vai levar para algum lugar e você tira de lá sem saber, sem autorização, sem prestar conta. Tirar dinheiro do caixa lá, você é caixa, tirar dinheiro do caixa sem prestar conta. E a gente muitas vezes na casa de Deus, prestar conta para o pastor, para quê? Eu sirvo a Deus, não sirvo ao pastor. Para que eu vou prestar conta para o pastor? E a gente tem muito disso, a gente tem mania de não prestar conta. Eu tenho que prestar conta para minha esposa. Aonde eu fui, aonde eu vou. Estou saindo, chegando, estou indo, estou voltando. Sabe por quê? Porque eu e ela somos um só. Ela precisa saber onde eu estou. E eu preciso saber onde ela está. E a gente muitas vezes não, a gente deixa passar isso batido. A nossa soberba é tão grande que a falta de humildade, a nossa falta de humildade não deixa a gente prestar conta. Não deixa falar assim, pastor, eu fiz isso com os jovens. Quinta-feira eu vou organizar um futebol, pode? Quinta-feira eu vou mudar a célula, pode? Eu posso mudar? Eu posso. Jesus não entra se a gente não permitir. Ele bate a porta e ele pergunta. Se você falar não, você acha que ele vai enfiar o pé e vai embora? Não, ele fala, tá bom. Não quer. Mas a gente não tem o hábito de não prestar conta para ninguém, não. 18 anos, estou na maioridade, agora sou eu e eu mesmo.
sou o cara. Venha quem vier, haja o que houver, estou aí. Estou pro pau. E não é assim. Prestar conta, pai e mãe? Meu pai e minha mãe, para quê, Deus? Para que eu vou falar com meu pai e com a minha mãe? Cara, a primeira autoridade na tua vida é teu pai e tua mãe. É a primeira. Ai de mim. Vou contar um testemunho rápido. Eu estudava no Lemos Cunha. Aí a minha mãe falou assim, tu vai começar a vir sozinho e tal. Eu, glória a Deus, obrigado, mãe, pá. Só que ela falou assim, você nunca vai atravessar fora da passarela, ali da área de lazer da Varig. Nunca. Aí, bom, passou o tempo, 13, 14, 15, 16, 17 anos. Eu falei, já estou esperto, né? Já sei olhar o carro, pá. Atravessei. Falei, cara, atravessei, aquilo ficou na minha cabeça. Falei, cara, descumpri uma ordem da minha mãe. E eu tenho isso. Eu não gosto de que minha mãe fala. Não, minha mãe nunca me deixou andar de moto. Minha mãe, se tu comprar moto, eu vou rasgar. Eu cheguei e falei, mãe, posso te contar uma coisa? O que foi? Aconteceu uma coisa? Eu falei, não. Sabe aquilo que você pediu para eu fazer, para eu nunca fazer? Eu fiz. Ela tá maluca, não sei o quê, tá atravessou lá, não sei o quê. Eu falei, mas já tem 17 anos. Como se 17 anos fosse tudo, né? Aí ela falou, mas isso é perigoso e tal, não sei o quê, não sei o quê. A gente criou um vínculo tão forte quanto isso, que até hoje é assim. Bota o cinto. Eu tenho que botar o cinto na frente dela. Mas por quê? Porque eu entendia que a autoridade dela sobre a minha vida era a principal, dela e do meu pai. Meu pai uma vez tomou uma atitude que eu falei para ele assim, todo o respeito que eu tenho por você vai se perder. Depois de um tempo ele virou e falou assim, aquela sua resposta me fez parar a atitude que eu estava tomando. Mas a gente acha que pai e mãe não sabe de nada, inocente. E não é verdade. Pai e mãe conseguem enxergar muito além daquilo que a gente vê. Só que a gente não consegue entender isso. Mas aí quando a gente vira pai e mãe, e eu já estou me preparando para isso, vou ter que aprender isso também, né? Saber que elas vão ter esses momentos de... Mas é isso. A gente precisa entender que a autoridade é algo importante na nossa vida. Deus, pai e mãe, pastores, são todos autoridades sobre as nossas vidas. E não adianta, irmãos. Está na autoridade dele. Se você está aqui na igreja, está ligado lá no céu, que ele é autoridade na sua vida. Eles são autoridade. Tudo que você vai fazer vai passar pela mão deles também. Quando eu fui trocar de carro, pergunta a quem eu vim consultar. Quando eu vou fazer alguma coisa, eu venho consultar ele também. Porque ele é autoridade. Eu podia fazer sem a autorização dele? Óbvio que eu podia. Eu trabalho, eu sou independente, mas eu venho. Porque isso é uma forma de expressar a autoridade que ele tem sobre a minha vida. Ele vai me orientar. Se eu seguir ou não, é uma atitude minha, mas a orientação dele vai valer. Eu vou falar, eu fiz o que era certo, fui eu que errei. A atitude quem tomou fui eu. Então isso é importante, a gente não tem muito isso. Novas ações. Precisamos ser verdadeiramente convertidos. A nossa conversão é mudar de rumo. Conversão significa mudar o rumo. A gente precisa mudar o rumo. E mudar o rumo é mudar o rumo de tudo. Se não está conseguindo de um jeito, tenta do outro. Se não está conseguindo estudar de uma maneira, muda, tenta de outro jeito, tenta de outro jeito, tenta de outro jeito. Agora vocês precisam ser convertidos de verdade. A gente precisa. E a conversão é diária, aquilo que eu falei, a santificação é diária. Mudar um hábito um pouquinho, de pouquinho, porque daqui a pouco você está fazendo coisas que você, não fazia isso antes. Amém? A última desse segundo tópico. Está acabando. Tem 10 minutos, acho que eu consegui. Confrontação, e aí pega muito. Sermos confrontados. Está lá em 1 Coríntios 4,14. Está aqui. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como os meus filhos amados. Confrontar é algo difícil. Ainda mais quando a gente é confrontado com uma deformidade nossa. Quando a gente está errado e a gente sabe que está errado, mas a gente não admite que está errado. Você
sabe que está errando, mas você não admite. Você semente para você mesmo. Você fala assim, não estou errado. Não, Deus, mas fiz daquele jeito era o certo. Eu sabia que estava errado. Você fala, não. E aí quando a gente é confrontado por alguém, isso é difícil. O exemplo do pai e da mãe. Quando o pai e a mãe vai confrontar sobre certas coisas, aí vem, mas você não sabe nada, você fez isso, você fez aquilo. Quando a gente é confrontado por um estranho, pelo pastor, muitas vezes você fala, não pastor, mas não, eu estou certo. Eu estou certo e acabou, eu estou certo. Como a gente, cara, isso tudo para mim está dentro só de uma coisa, falta de humildade, insubmissão. Isso aqui eu podia falar só de submissão, insubmissão. Porque quando a gente não tem isso, prestação de contas, a gente não muda a nossa ação, a gente não aceita confrontar, não aceita que a gente está errado. Porque, irmãos, todo mundo erra. Não adianta. Você quando vai dormir, recapitula o seu dia. Não falei palavrão, não xinguei ninguém, fiz uma boa ação hoje, vim, voltei para casa bem, tranquilo, não pequei hoje. Mentira, já está pecando aí. E a gente muitas vezes nem se atenta a isso. Quando a gente é confrontado, não, quem é você para vir falar comigo? Você, que erra igual a mim, que faz as mesmas coisas que eu faço? Ou então você é homem igual a mim, amigo, você vai falar comigo? A gente não tem humildade para entender que às vezes é uma orientação. Cara, tenta esse caminho aqui é mais rápido, é melhor, esse caminho é mais seguro. E aí às vezes, quando a gente entende, a gente entra no caminho, aí chega lá no final, aí vem, posso falar com você? Poxa, obrigado, pelaquela orientação. Aí você fala, tá vendo? Agora eu podia falar aqui, gritar que nem você gritando aquela vez. Mas assim, nossa, tá bom, cara, vem cá, quando eu precisar, tô aí, tá bom? Quando eu precisar, tô aí. Mas é isso que acontece, porque a maioria das vezes a gente reclama, quando a gente resolve fazer aquilo, a gente vê que é o melhor caminho, aí a gente também tem que ser humilde para reconhecer que o irmão estava certo, que o pai estava certo, que o pastor estava certo. A gente precisa ser confrontado pela gente mesmo, por a gente mesmo. A gente precisa falar assim, cara, hoje eu errei aqui. Por que tu fez isso? Por que tu fez isso? Por que tu fez aquilo? Espírito Santo, me muda. Espírito Santo, me muda. Amém? E o último tópico. Através da ação poderosa de Deus. Se a gente mudar isso tudo aqui e não tiver a mão de Deus, se não tiver a ação de Deus, nada vai valer. A gente vai ser uma boa pessoa. Ponto. Você é uma boa pessoa. Isso é importante? É importante, mas isso não vai trazer só isso não vai trazer a salvação para você. Só isso aqui, só ser uma boa pessoa não traz. Amém? Deus nos criou a sua imagem e semelhança, mas com o pecado essa imagem foi desfigurada, deturpada, desviada. Só Deus é quem pode restaurar essa imagem dele em cada um de nós, pois Ele sabe como nos fez, Ele nos conhece, Ele nos projetou. Quando a gente aceita Jesus, a gente está falando assim, Deus, eu estou restaurando aquela imagem que era sua, eu estou restaurando, estou voltando a ser uma imagem sua. A gente é imagem e semelhança de Deus, cara. Olha como isso é importante, como isso é pesado até certo ponto, que a gente precisa ser exemplo de qualquer jeito. Quando a gente fala um palavrão, será que a gente está sendo a imagem de Deus? Quando a gente sacaneia alguém, a gente está sendo a imagem de Deus? Quando a gente briga com alguém, a gente está sendo a imagem de Deus? Deus nos mostrou esse trabalho de transformação de caráter a Jeremias, levando a um oleiro. Está lá em Jeremias 18, de 1 a 6. Dá para ler rapidinho, só para a gente terminar aqui. Jeremias 18, de 1 a 6. Alguém achou? De 1 a 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando
outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barros nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se de sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga... Esse é o 11, tá? Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça. Tá bom, amém. Será que Deus não é capaz de mudar os nossos hábitos? Ele mesmo falou ali, quando uma nação que comete pecado e tudo, se arrepende. Será que Deus não é capaz de mudar essa pessoa? E será que aquela pessoa que se acha Deus também não é capaz de mudar? Deus é capaz de mudar tudo, Deus é capaz de fazer tudo. Deus é Deus, ponto. Deus é Deus e ponto. Ele faz a vontade dele. Mas quando a gente realmente se arrepende, verdadeiramente se arrepende daquilo que a gente faz, dos nossos maus hábitos, do nosso caráter errôneo que a gente tem, porque a gente tem um caráter errôneo de natureza, a gente precisa se arrepender verdadeiramente disso. Quando a gente se arrepende disso, Deus transforma. E a conclusão: Deus mudou o caráter de vários líderes, sem nunca desistir deles, mas os disciplinou. Moisés, Jacó, Davi, Pedro, eu, você e os nossos futuros discípulos. Hoje, até no mundo secular, preste atenção nisso, no mundo lá fora, as empresas têm valorizado as pessoas de bom caráter, estão descartando as de mau caráter. Eu li um livro de liderança, acho que foi aquele daquele americano, que as pessoas não procuram pessoas muito bem preparadas, não procuram de alta capacidade, elas procuram pessoas de caráter, pessoas que possam ser confiáveis, pessoas em que elas possam confiar. E Jesus quer isso da gente. Jesus quer que a gente transforme o nosso caráter, sabe para quê? Para Ele dar para a gente algo maior que Ele deu para esses homens aqui, ó. Isso Ele fala. A obra que Ele fez na vida desses homens, a gente vai fazer maior. Se Deus mudou Jacó, Deus mudou Davi, Deus mudou, porque Ele não é capaz de mudar a gente. Porque a gente não é humilde para reconhecer que Ele é capaz de mudar a gente. A gente só precisa entender isso. Começar a mudar os nossos hábitos, entregar verdadeiramente a nossa vida em Cristo, que aí Ele vai seguir o fluxo normal. Que é a nossa mudança de caráter, a nossa melhora na nossa vida. Irmãos, eu nunca me arrependo do dia que eu vim aqui e entreguei minha vida para Cristo. Nunca. Foi uma atitude que eu tive que, se eu tivesse que ter milhões de vezes, eu teria. A caminhada difícil é, mas hoje eu vejo o quanto eu sou abençoado, o quanto Deus me ama. Só Ele entregar Jesus Cristo lá na cruz, pela minha vida e pela nossa vida, sem cobrar nada. A gente só precisa entender isso. Amém? Essa é a palavra. Que a gente venha ter entendimento disso, como Deus me mostrou. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vá em paz.